Olá, Hire! Seja bem-vindo ao canal da High Excellence. E hoje o papo é sobre a geração Z. Por que será que os jovens não querem trabalhar na sua empresa? Será que é a sua empresa? Será que é o mercado? Será que é a geração? Bom, independente das razões, esse assunto tem sido tema dentro das empresas, nas rodadas de negócio, nos momentos de happy hour, tem sido muito falado ultimamente. E se você já teve dificuldade em atrair ou reter pessoas dessa nova geração, fica aqui comigo até o final, que hoje você vai entender, porque hoje nós vamos explorar o que leva a esse resultado e o que pode ser feito para mudar essa realidade. Então, primeiro, vamos entender uma coisa. O mercado de trabalho mudou e mudou muito. Se a gente comparar gerações, e eu vou deixar aqui para vocês os anos de cada geração, o ano de nascimento de cada geração, vocês vão perceber que cada geração tem uma característica específica da sua própria geração. E cada geração tem expectativas e valores um pouquinho diferentes. Claro que essa nova geração, essa geração que a gente fala da geração Z até os millennials, eles mudaram muito. E essa mudança gritante é quem traz esse choque cultural, vamos dizer assim. Quando a gente olha lá para os baby boomers, que é aquela geração bem mais antiga, pós-guerra, ali eles tinham um propósito diferente, uma motivação diferente, comparado ao que é hoje. E claro que dos baby boomers para a geração X, para a geração Y, teve também alguns choques culturais. Talvez não tenha sido tão grande ou tão aparente devido também às redes sociais, porque através das redes sociais, as informações, elas são muito mais disseminadas. A grande questão é, as gerações mais antigas olham para as gerações mais atuais e pensam, uau, ele é sem noção, ele não tem ideia. Ele não tem ideia do que está fazendo, ele não tem ideia de como está agindo. Sim, isso acaba acontecendo. Assim como os mais jovens da geração Z até dos millennials olham para as gerações antigas e pensam, como eles aguentaram, nossa, que sem noção. Então, um olha para o outro e tem esse choque cultural. E o que significa isso na prática? Ambos, tanto a geração mais antiga quanto a geração mais nova, não entendem o que os motiva e o porquê de suas devidas ações. E isso tudo tem a ver com o propósito e os valores de cada geração, que é bastante diferente. E falando agora especificamente da geração mais jovem, não basta ter um salário alto. Eles precisam também de outras coisas, como flexibilidade, propósito, desenvolvimento contínuo e oportunidades de crescimento. Parando para analisar as necessidades básicas de um ser humano, talvez isso fique um pouco além, mas essa geração ela veio com uma necessidade básica muitas vezes já suprida. Então, para eles vão para um outro nível, onde eles começam a perceber que ter um propósito, uma missão clara é importante para que eles possam verificar se faz sentido eu estar aqui, eu quero trabalhar por essa causa. Todos nós, seres humanos, temos essa necessidade dentro de nós. A questão é que a nova geração trouxe isso de forma mais evidente com mais clareza também. E daí é que vem um grande choque. E você deve estar pensando assim, Bruna, mas isso não justifica as atitudes sem noção, ou as atitudes fora de contexto, ou as atitudes nada alinhadas com o ambiente profissional que eu vejo na geração da minha empresa, ou do lugar onde eu frequento, ou do lugar onde eu habito. Sim, é verdade. Então, escreve aqui nos comentários quais foram essas situações que você viveu que deixou a empresa em um certo desconforto, ou se a empresa não conseguiu reter, ou o jovem não quis ficar na sua empresa. Comenta aqui pra gente saber. Existem alguns pontos que fazem com que o relacionamento entre as gerações fique mais distante. Vamos entender um pouco aqui quais são esses pontos, quais são esses motivos, e eu também quero deixar como base o conceito da autorresponsabilidade. Ou seja, a empresa é responsável pelos resultados que ela tem levado, portanto, é a única que pode mudar os resultados futuros. E para isso, a gente precisa lembrar que cabe à empresa criar uma forma, uma política, um jeito, uma mentalidade que favoreça a relação entre as gerações. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos que podem criar esse distanciamento e, consequentemente, já o que é que a gente pode fazer
para que isso não seja uma barreira e sim uma oportunidade. A geração mais nova tem muitas atribuições, principalmente a criatividade e inovação, como competências natas, ao passo que as gerações antigas também têm outras competências que são importantes para a empresa. Então, como aproveitar o melhor de todo mundo? Então, vamos lá, vamos primeiro para os pontos, depois para o como, combinado? Primeiro ponto, gestão rígida e inflexível. É muito comum as empresas mais antigas virem com essa gestão mais rígida, de um ambiente centralizador. O dono, ou o fundador, ou o sócio majoritário, ou o diretor que está ali no cargo mais alto da empresa disse e todo mundo tem que obedecer. Esse modelo é interessante, mas se ele ficar muito rígido, ou seja, se ele não ser flexível para ouvir as pessoas, para fazer com que a decisão seja explicada de forma clara e objetiva para que as pessoas entendam o porquê da decisão, acaba que afasta essa geração nova. A geração nova tem sede também, eles têm ideias novas, têm ali pensamentos diferentes dos mais velhos. E quando vem algo assim, de forma rígida e faça isso desse jeito porque assim eu tô mandando, isso pode comprometer a relação, porque se fizer, vão fazer emburrados. Não necessariamente emburrados, mas eles não vão ali colocar o seu melhor, porque não entenderam o propósito daquela decisão. A falta de propósito, missão e visão de futuro claro também é um grande ponto que cria essa desconexão. Os jovens de hoje, eles não querem estar no trabalho só por trabalhar, eles querem saber o porquê das coisas e, consequentemente, eles vão entregar ali ideias que contribuam para essa visão. Claro que às vezes pode ser que eles fujam um pouco ali da realidade, tá? Trazendo coisas atípicas e muitas vezes inviáveis. Mas isso não significa que não seja bom ou não seja produtivo. É necessário que eles tenham uma liderança para pontuar o que pode ou não ali ser feito com aquela ideia. Mas, de uma maneira geral, o propósito, a missão e os valores e a visão da empresa, ela não só para os jovens, mas para todas as gerações, ela sempre foi importante. É que hoje isso está se tornando mais nítido e mais evidente. Se não tem essa clareza para a empresa, isso pode criar mais afastamento com os mais jovens. Terceiro ponto, desenvolvimento limitado. Se as pessoas não perceberem que estão crescendo, que estão evoluindo, isso também vai criar esse afastamento. É importante não só, gente, para a geração mais nova, é aquilo que eu estou falando desde o início. Para todas as gerações, o senso ali de crescimento, perceber que está crescendo, é importante para todo mundo. A grande questão é que os mais jovens, eles se incomodam e deixam isso claro desde o início. A gente faz aqui processo de recrutamento e seleção na High Excellence e o que eu tenho mais ouvido é isso. Se eu não tiver como crescer, para mim não faz sentido. Ter oportunidade de crescimento, não só na horizontal, mas também na vertical, ou seja, não só na hierarquia de cargos, mas também com responsabilidades, mas também com mais projetos, vai contribuir para que eles possam se aproximar. Então, o desenvolvimento limitado, com impedimentos, com não até aqui tá bom, isso cria um afastamento entre as gerações. Agora, uma pausa rápida. Você já parou para pensar como que está a cultura e a gestão do seu negócio? E agora, como reverter esse cenário? E ter gerações ali, ó, trabalhando de forma integrada e todos crescendo juntos. Será que isso é possível? É claro que é possível. Tudo depende da intenção que você tem por trás de cada ação. Tudo depende de um planejamento estratégico. Sim, meus queridos. Os recursos humanos, as pessoas, elas precisam também de ações intencionais para que você consiga, aí você como gestor, líder, extrair o melhor de cada um. Que ações são essas intencionais? A primeira é escutar verdadeiramente as pessoas. Parece simples e para alguns até óbvio, mas você de fato ouvir, entender que a mente dela, a história dela vai trazer uma percepção completamente diferente da sua sobre o mesmo cenário. Vocês já viram uma cena como essa, não é mesmo? Parece tão clichê, né? Já apareceu aí em vários treinamentos, workshops, enfim. Mas é uma realidade. Essa imagem, ela retrata de fato que cada um tem um ponto de vista diferente. E quando a gente fala de escuta ativa, é ouvir entendendo que aquela pessoa passou por experiências que você nunca viveu, viveu coisas completamente diferentes da sua. E isso a faz
ter uma perspectiva de vida diferente também. E não é que ela vá trazer sempre coisas que estão distantes da realidade da empresa. Ela pode trazer coisas que, adaptadas ou rearranjadas ou reajustadas, podem fazer muito sentido. Então, escute de fato o que a pessoa está te trazendo. E alinhe as expectativas antes de tudo. Gente, uma observação. Essa dica é para a vida, tá? Não é só para a empresa. Mas vamos lá. Deixe claro o que é esperado daquele colaborador que ocupa a vaga X. E ele também terá a oportunidade de deixar claro o que é que ele espera da empresa, o que é que para ele é importante. Esse alinhamento de expectativas vai gerar como um combinado. E fica então combinado que a entrega de um vai resultar em X e a entrega do outro vai resultar em Y. E assim você já entende mais sobre o que ele pensa e ele também vai pensar mais sobre o que a empresa pensa. Flexibilidade. Sim, essa é a segunda dica. Flexibilidade na gestão, flexibilidade às vezes até na forma ali do trabalho das pessoas. Hoje a gente fala muito do trabalho remoto, do trabalho online, do trabalho home office, do trabalho presencial, mas tudo pode ser melhor se for combinado e alinhado, não é mesmo? Muitas vezes tem empresas que podem oferecer um trabalho remoto. Dependendo da cidade, principalmente as grandes cidades, o deslocamento pode gerar e tomar muito tempo. E sim, meus queridos, tem pessoas que são mais produtivas em casas. Claro que tem pessoas que são mais produtivas no trabalho. Equilibrar um pouco as coisas, permitir um home office uma vez por semana, ou melhor, o que fizer sentido para cada negócio, desde que seja estrategicamente planejado e combinado, pode trazer um resultado muito grande na performance das pessoas. Organiza, pensa, pode fazer sentido para o seu negócio. É claro que o momento presencial de todos juntos é muito melhor para fazer um aculturamento das pessoas, para as pessoas estarem juntas, ali vivendo juntas e aquela energia, o engajamento ser muito mais forte. Porém, todavia, entretanto, existem casos que é possível sim ter um pouco mais de flexibilidade nessa questão. E se combinado e alinhado corretamente, planejado e alinhado corretamente, isso pode trazer um grande resultado na performance do time. Invista também em desenvolvimento. Ah, Bruna, mas eu vou investir e a pessoa vai me deixar na mão? Pode até ser que ela saia, mas não invista só em um. Invista na maioria, invista em todos ali que fazem parte. Esse investimento em desenvolver as pessoas vai trazer um retorno para a empresa enquanto eles estiverem lá. E ainda que um ou outro saia, sim, faz parte, a empresa vai ter adquirido um novo conhecimento, um novo know-how. Perceba quais são as necessidades que a sua empresa tem para serem desenvolvidas tecnicamente, comportamentalmente, culturalmente e promova um ambiente de desenvolvimento contínuo. Nem tudo é investimento externo, tá? Você pode utilizar os próprios recursos dentro da empresa para um investimento de tempo e esforço, por exemplo. Mas o mais importante é promover um ambiente onde todos possam se desenvolver nessas três esferas, na cultura, no comportamento e tecnicamente. E aqui na RAI nós temos vários exemplos super interessantes sobre isso. A gente vê empresas que conseguem reter esses talentos quando eles alinham propósito e expectativas. Sabe o que é mais incrível? Quando a liderança para ouvir de fato o que esses jovens têm a dizer, e a produtividade aumenta. A pessoa, ao ser ouvida, ela se sente importante. E isso a conecta ainda mais com o propósito da empresa. E, como consequência, o crescimento dela. Vou dar um exemplo para vocês de um cliente nosso. É uma empresa, um grupo, na verdade, de 3 empresas da área da construção civil. Uma das equipes de uma determinada empresa, em um determinado momento, chegou para a liderança e fez a seguinte pergunta: líder, o que é que nós temos que fazer para dar mais resultado para a empresa e, consequentemente, lucrar com isso? Ou seja, o que é que eles queriam? Eles queriam bônus, eles queriam participação nos resultados. E a pergunta que eles fizeram para a liderança foi: o que é que nós temos que fazer para ter esse resultado? Bom, só de ouvir essa pergunta, eu como líder ficaria muito feliz. Uau, eu tenho um time que quer crescer e entende que para eles crescerem, eles têm que fazer a empresa crescer. Sensacional, não é mesmo? Nesse mesmo dia, o líder falou que não tinha uma resposta, que precisava pensar. Afinal, ele foi pego de surpresa. E vamos combinar, que baita surpresa, não é mesmo? Bom, então, depois disso, ele trouxe ali algumas
coisas que eram super importantes para a empresa ter de resultado. E esse time entendeu ali qual era a missão, quais eram as metas e trabalharam de forma diligente e eficiente durante todo o ano. E o que aconteceu? No final do ano, tiveram uma participação acima do que eles esperavam nos resultados lucrativos que a empresa teve. Todos ficam felizes, não é mesmo? O cliente ficou feliz porque a obra ficou mais barata, o time ficou feliz porque participou do resultado e, consequentemente, os donos também muito felizes. Ou seja, todo mundo sai ganhando quando há essa gestão intencional, quando há essa conexão e essa escuta ativa que nós comentamos aqui. Por que os jovens não querem trabalhar na sua empresa? Será que não é uma falta de cultura funcional na sua empresa? Ou será que não é falta de um propósito? Talvez esteja na hora de você revisar a cultura ou criar um ambiente em que todos sejam ouvidos e também que todos tenham a oportunidade de crescerem juntos. E se você quiser transformar a cultura da sua empresa, conte com a High Excellence. Então não se esqueça, já se inscreve no nosso canal, deixe a sua curtida e comente aqui quais são as mudanças que você implementou na sua empresa para atrair e reter esses jovens talentos.